Os Jonin são conhecidos por serem os ninjas mais fortes e qualificados que estão à disposição dos Kages de cada vila. Eles são mestres na arte da luta e suas habilidades vão além de um Chunin e de um Genin. Conhecidos por sua força, quase todos os Chunins têm um bom controle sobre pelo menos duas ou mais transformações da natureza. E durante a história podemos ver muitos personagens poderosos nessa classificação, mas sempre existem aqueles que são mais fortes. E nesse vídeo eu irei mostrar os 10 Jonins mais fortes de Konoha de todos os tempos. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otaku. Já deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder os vídeos novos que saem toda semana aqui, falando sobre o universo de Naruto e também sobre muitos outros animes e mangás. Antes de começarmos essa lista, eu vou explicar como ela vai funcionar. Nessa lista não serão levados em consideração os Sanins lendários que estão em um nível acima dos Jonins e também não foram levados em consideração os Nukenins da vida. Então Itachi também não vai estar nessa lista. Também não levamos em consideração aqueles que acabaram se tornando Kages. Então Minato e Kakashi também já estão descartados. E por último, levei em consideração apenas até o final de Naruto Shippuden. Então assim, Sakura e Shikamaru, que só se tornaram Jonins em Boruto, também ficaram de fora. Explicações dadas de como vai funcionar, bora lá pro vídeo. Kurenai Yuri, a mestre em Genjutsu. Apesar de toda a extensão de suas habilidades ser um pouco desconhecidas, sua habilidade com Genjutsu é de grandes proporções, onde até mesmo Itachi, um mestre em Genjutsu, elogiou assim as suas habilidades. A maioria das suas técnicas concentra-se em torno de flores, usando principalmente grandes árvores para prender os seus adversários, bem também como criar pétalas dessas flores. Kurenai também é capaz de afetar simultaneamente vários adversários com suas técnicas, como visto durante sua luta com Kisame e Itachi. Ela também mostrou alguma habilidade em Taijutsu, sendo capaz de reagir com rapidez o suficiente para se defender dos ataques de Itachi, mesmo após acabar de sair de seu próprio Genjutsu refletido. No anime foi mostrado que ela ainda é capaz de entrar no subconsciente de uma pessoa para ver a sua verdadeira natureza. Kurenai também é capaz de usar o seu cabelo para cobrir seu corpo inteiro para mascarar sua presença, completando ainda mais a técnica viajando através de objetos, permitindo assim uma melhor abordagem para ela. Ela também demonstrou ser muito proficiente no uso de Fuinjutsu, como visto quando ela usou o método do selamento do mal para selar a Kekkei Genkai de Ukuma Kurama. Shizune, a médica ninja. Shizune é uma Jonin e uma médica ninja bastante talentosa. Shizune atuou assim durante todo o Naruto clássico e Shippuden como assistente da Tsunade. Sendo a primeira aprendiz de Tsunade, Shizune é uma Jonin muito capacitada. Ela é bastante rápida e igualmente forte e precisa em seus ataques durante a batalha. Suas habilidades em batalha assim principalmente giram em torno do seu uso de técnicas de veneno. Seu controle de chakra também é grande o suficiente para fazer os mais complexos ninjutsus médicos sem nenhuma dificuldade. Suas habilidades também foram grandes o suficiente para que ela seja colocada como capitã do time de suporte médico e logístico da Aliança Shinobi durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Fora de combate, Shizune é bastante atenta e tem um intelecto aguçado. Isso foi visto quando ela foi encarregada da autópsia em Konoha realizada pelo primeiro Kami animal de Pain que Jiraiya havia capturado durante sua batalha, onde ela e sua equipe foram capazes de descobrir o segredo por trás dos receptores de chakras embutidos no cadáver depois de apenas um curto período de tempo. Da mesma forma assim, mostrando toda sua inteligência, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ela também foi capaz de descobrir os DNA semelhantes entre o exército do Zetsu Branco e o primeiro Hokage, algo que ela já havia presumido antes, e acabou fazendo assim com que a Aliança Shinobi tivesse uma grande vantagem graças a essa informação. Yamato, o experimento sobrevivente. Sendo um membro da Anbu, Yamato é atualmente proeficiente em várias áreas de combate, incluindo rastreamento e aprisionamento. Durante o seu teste das habilidades da sua nova equipe, que é o Time 7, ele demonstrou ter uma habilidade considerável em Taijutsu, onde ele foi capaz assim de derrotar simultaneamente Naruto e Sai. Graças à sua formação como um Anbu, Yamato é presumivelmente proeficiente em Kenjutsu, que são as técnicas daqueles que utilizam espadas. Ele também tem alguma habilidade em Fuinjutsu, pois ele é capaz de colocar um selo que pode ativar assim com certas condições que ele impõe. Ele também tem instintos aguçados no campo de batalha, o que lhe permite reagir rapidamente a ameaças. Compartilhando o mesmo DNA do primeiro Hokage Hashirama Senju, graças aos experimentos de Orochimaru, Yamato possui uma assinatura do Shodai, a Kekkei Genkai do estilo madeira. Esse Kekkei Genkai permite assim Yamato combinar o estilo terra em sua mão direita e o estilo água na sua mão esquerda, para assim criar a vida das plantas, tais como árvores e até mesmo grama que podem ser cultivadas a partir de qualquer superfície. Essas árvores podem ser cultivadas não só a partir da terra e da flora pré-existente, mas a partir do seu próprio corpo, bem como transformando as suas células em fonte de vida. Ele também provou ser hábil com técnicas individuais de água e terra, como podemos ver quando ele usou elas em conjunto para criar rapidamente uma cachoeira gigante para o treinamento de Naruto. Primeiro ele acabou levantando o chão e em seguida ele acabou criando a água para cair a partir dela.
O estilo madeira assim acaba servindo tanto para o ataque como para sua defesa, como também é um excelente meio de captura ou de imobilização de alvos, permitindo assim que Yamato se cerque de cúpulas de madeira extremamente resistentes, que é capaz assim de resistir a vários ataques. E ela também pode crescer rapidamente árvores afiadas dos seus braços que podem ser utilizadas para interceptar ou até mesmo matar os seus inimigos. Asuma Sarutobi, o Guardião Ninja. Asuma era um grande e talentoso shinobi de nível Jonin do clã Sarutobi, tendo até mesmo sido uma vez parte dos 12 Guardiões Ninja, uma equipe de elite escolhida a dedo que serviu para proteger o Daimyo do País do Fogo, um papel que mais tarde lhe valeu uma recompensa assim de 30 milhões de Ryo pela sua cabeça. Durante o esmagamento de Konoha causado por Orochimaru, ele pôde matar 9 ninjas da Vila Oculta do Som, que foram anotados por serem nível Chunin ou acima com muito pouco esforço. Ele também foi capaz de lutar contra Hidan, que era um poderoso membro da Akatsuki, enquanto ao mesmo tempo protegia sua equipe usando todas as suas habilidades. Sendo bem respeitado dentro da Aldeia da Folha, ninjas como Shikaku Nara elogiaram Asuma como um grande shinobi que não era fácil de derrotar. No anime, Asuma foi ensinado em como usar a técnica definitiva do Templo do Fogo, o Raigo Mil Braços Assassinos, que lhe permitiu assim manifestar o espírito de Kannon de Mil Braços para defendê-lo e atacar todos os inimigos. Asuma assim foi aclamado como um dos shinobis mais hábeis que Konoha já teve no combate de corpo a corpo. Seu estilo de batalha girava principalmente em torno de taijutsu combinado com suas facas especiais para criar assim um estilo de luta próprio seu no combate corpo a corpo. Essas facas são feitas de um metal especial que é capaz facilmente de ser infundido com chakra. Com sua andorinha voadora, ele podia estender as lâminas com seu chakra para ferir o inimigo vários centímetros fora do alcance físico que a lâmina possui, bem como também aumentar o poder de corte das lâminas ao ponto de cortar facilmente árvores, pedras e até mesmo ferro. Neji Hyuga, o prodígio do clã. Embora Neji tenha sido um prodígio mesmo pelos padrões dos Hyugas, Neji era um membro da casa secundária. Por isso, não importava quão habilidoso ele viesse a se tornar, ele sempre estaria a serviço da casa principal. Um fato assim que o convenceu que seu destino era pré-determinado. Só depois que ele levou assim aquela surra do Naruto durante os exames Chunins, foi que Neji percebeu que seu destino foi o que ele escolheu para si mesmo. E como um membro do time Gai, ele buscou a força necessária para fazer o futuro que ele queria para sua família e para seus amigos. Desde quando era apenas uma criança, Neji tinha sido aclamado como um gênio natural, mesmo entre o clã Ryu. Ele foi classificado como o melhor novato na sua classe e foi dito por Lee como sendo o genin mais forte a participar dos exames Chunin. Seu pai declarou que com seu talento, ele pode potencialmente superar todos os outros membros do seu clã. Durante a missão de recuperação do Sasuke contra o Quarteto do Som, Neji provou ser capaz assim de matar Kidomaru, um subestimado muito capaz de Orochimaru que possuía assim a marca da maldição. Durante um breve período de tempo, enquanto a maioria dos antigos genins dos 11 de Konoha tinham alcançado o posto de Chunin, Neji foi o único a avançar para o posto de Jonin direto, demonstrando assim sua força ao destruir 3 clones de água de Kisame depois de quebrar sua técnica da prisão de água. Como membro do clã Hyuga, Neji possui o famoso Byakugan, uma Kekkei que lhe concedia uma visão perto de 360 graus, junto com uma visão de raio-x e a capacidade de ver as redes de chakras, entre outras coisas. O Byakugan assim, no entanto, tem um pequeno ponto cego localizado na terceira vértebra torácica superior, uma fraqueza que Neji tinha conhecimento e tomava bastante precauções para ocultá-la dos seus adversários. Embora o Byakugan naturalmente tenha um campo de 50 metros de visão imediato quando ativado, Neji foi capaz de aumentar esse alcance várias vezes, chegando durante a época do Shippuden a atingir um alcance de 800 metros. O estilo de luta de Neji era o estilo da assinatura do seu clã, o Punho Gentil, que tira proveito das capacidades do Byakugan em ver o sistema circulatório de chakra das pessoas. O Punho Gentil assim permite causar um trauma interno grave com a força externa mínima. Neji pode dar apenas um toque no lado de fora do corpo, que o dano interno será de grandes proporções. Como o Byakugan de Neji era mais forte do que a maioria do seu clã, ele era capaz de ver os pontos especiais da rede de chakra, chamados assim de Tenketsu. Com isso, Neji podia usar o Punho Gentil não apenas para causar danos aos seus adversários, mas também para controlar o seu fluxo de chakra. Neji, durante todo o seu tempo de vida, tinha aprendido muitas das técnicas mais poderosas do clã Hyuga, como 8 Trigamas Palmas Giratórias do Céu, que lhe permitia repelir todos os ataques lançados contra ele. E para ações mais ofensivas, ele podia usar o 8 Trigamas 64 Palmas, para atacar rapidamente os inimigos e golpear rapidamente os seus Tenketsu, tornando-se assim difícil para que eles tanto se moverem, como também para que eles pudessem controlar o seu chakra. Hiashi Hyuga, o líder dos Hyugas.
Hiashi nasceu apenas alguns instantes antes do seu irmão idêntico Hisashi, fazendo Hiashi ser o líder do clã Hyuga e Hisashi um membro da família secundária, e como sabemos tem como único objetivo de vida proteger assim os membros da casa principal. Anos mais tarde, quando Neji nasceu, Hisashi se tornou amargo dizendo que seu filho nunca seria capaz de alcançar seu pleno potencial como um membro da casa principal, fazendo assim com que ele fosse abertamente ressentido por Hiashi e pela Hinata. Sendo o líder do clã Hyuga, não tem como Hiashi ser um shinobi fraco. Ele, assim como a maioria dos Hyugas, era um mestre do punho gentil e também era experiente em Juninjutsu, que são as técnicas de estilo amaldiçoado que ele utilizava para marcar os membros da casa secundária. Assim como Neji, Hiashi também tem todos os atributos concedidos pelo Byakugan, que são a visão de quase 360 graus, a visão de raio-x e a capacidade também de ver a circulação do chakra dos seus oponentes. Sua capacidade de ver as coisas a longa distância superava muito as capacidades que Neji possuía, como quando vimos ele ver uma aldeia distante da Vila da Folha ser destruída pela bola da besta de caudas do Juba. Além disso, como líder do seu clã, ele é bem versado em todas as técnicas que ele possui. Enquanto toda a extensão do seu talento permanece desconhecida, durante a invasão de Orochimaru, Hiashi demonstrou uma habilidade tremenda, repelindo vários ninjas da Vila do Sun com a sua técnica dos 8 trigamas, palmas giratórias do céu. Ele também mostrou sua grande habilidade com o punho gentil quando matou o ninja-chefe de Kumogakure com um único golpe que foi capaz de parar todo o seu sistema de chakra em torno do seu coração, o que acabou deixando assim ele sair da luta sem nenhum arranhão. Lutando ao lado do seu sobrinho Neji durante a guerra, eles foram capazes de combinar a força dos seus 8 trigamas palmas giratórias do céu e desviar uma cauda de Ajubi sem qualquer interrupção. Ele também pode usar 8 trigamas palmas da parede de vácuo com uma força absurda, usando assim as suas duas mãos, onde com esse poder ele foi capaz assim de bater em uma das caudas do Jubi. Fugaku Uchiha, o líder dos Uchihas. Como líder dos Uchihas, Fugaku era voltado para os interesses do clã e seu bem-estar, além de ter um forte senso de responsabilidade. Sasuke o via como um homem severo e indiferente, embora sua esposa revelasse que ele se importava profundamente assim com seu filho caçula, enquanto para o restante do clã ele era visto como uma grande figura paterna. Como Itachi iria ser seu sucessor como chefe do clã por seu filho mais velho, Fugaku passou a maior parte do seu tempo com foco no desenvolvimento de Itachi e pouco ligou para o desenvolvimento de Sasuke. Apesar de que sua intenção como líder do clã era fortalecer os vínculos entre o clã Uchiha e Konoha, Fugaku era na verdade ressentido com a vila, por ela não confiar neles e por serem evitados após o ataque da Kyuubi em Konoha, onde o clã foi todo expulso da vila e estavam morando assim aos arredores da vila, perto das montanhas. O seu ressentimento pela vila acabou se tornando tão grande que ele chegou a planejar um golpe de estado, que levaria assim a uma quarta guerra mundial Shinobi. Durante os acontecimentos da Terceira Guerra Mundial Shinobi, Fugaku perdeu seu melhor amigo em batalha, permitindo assim que ele pudesse despertar o seu Mangekyo Sharingan. Após a guerra, quando questionado por seu clã sobre Kakashi ganhar o Sharingan de Obito, Fugaku optou por respeitar as ações de Obito e permitir que Kakashi mantenha o seu presente. Quando Hiruzen estava se preparando para deixar o cargo de Hokage, Fugaku foi cotado como um dos shinobis a serem escolhido como o quarto Hokage pelo seu clã. Como líder dos Uchihas, é nítido que Fugaku tinha um conhecimento e aptidão sobre todas as técnicas que seu clã possui. Mais tarde, após se revoltar com Itachi, ele ensinou assim a Sasuke a técnica de assinatura do seu clã, o estilo fogo jutsu da grande bola de fogo, demonstrando assim seu grande domínio sobre a técnica. Além disso, sendo também o líder da polícia militar de Konoha, pode-se dizer que ele era muito inteligente e era um oponente formidável em batalha. Como a maioria dos membros do clã Uchiha, ele também era possuidor do Sharingan, como eu falei, que lhe concedia as habilidades básicas, tais como ver o fluxo de chakra, a capacidade de reconhecer facilmente genjutsu, diferentes formas de chakras, também como algumas capacidades preditivas, bem como a capacidade de copiar as técnicas que o utilizador vê, e também entre outras habilidades que a gente já conhece. Ele também tinha um grande conhecimento sobre o Mangekyo Sharingan, mas ninguém além de Itachi tinha um conhecimento que ele já havia despertado o seu, pois ele acreditava que os outros membros do clã iriam pedir para que ele usasse o seu Mangekyo para controlar assim a Kyuubi e atacar a vila de Konoha, já que naquele momento eles estavam planejando o golpe de estado. Shisui Uchiha, o ninja do corpo cintilante. Shisui era um ninja muito humilde e realista, onde ele nunca foi arrogante sobre suas próprias habilidades ou realizações, porém ele não tinha medo de falar quando alguém cometia algum erro. Shisui também era muito dedicado ao seu clã, razão pela qual a polícia militar de Konoha pediu para que ele espionasse Itachi. E por causa dessa sua dedicação tremenda que ele tinha pelo seu clã, muitos não acreditavam que ele tinha cometido suicídio e sim sido morto por Itachi. Apesar de Shisui ter sido leal ao seu clã, ele era ainda mais dedicado pelo bem da sua aldeia, um traço que aparentemente o seu próprio clã acaba ignorando.
Sua devoção pela aldeia da Folha era tão forte que ele nunca foi vítima de cair na maldição do ódio dos Uchihas quando despertou o seu Sharingan, ou até mesmo quando despertou o seu Mangekyo Sharingan, sendo um dos únicos 3 Uchihas que acabaram herdando a vontade do fogo de Konoha. Até mesmo para os padrões Uchihas, Shisui foi classificado sendo um dos membros mais talentosos que o famoso clã já teve. Até mesmo Danzou o saudou como o mais forte Uchiha do seu tempo. Suas habilidades assim permitiram que ele pudesse subir ao posto de Jonin em uma idade ainda de jovem, e consequentemente se tornasse um capitão da sua própria equipe. Seu talento era tão amplamente conhecido dentro do mundo ninja que um esquadrão inteiro de shinobis da Vila Oculta da Névoa rapidamente escolheram fugir ao tomar conhecimento de quem estava na sua frente, era o Shisui. Outra prova do seu talento é o fato de que Kabuto queria reencarná-lo na Quarta Grande Guerra Ninja, mas ele foi incapaz de encontrar sequer uma amostra do seu DNA suficiente para que ele pudesse fazer o Edo Tensei. Shisui ganhou assim o seu apelido de Shisui do corpo cintilante graças ao seu domínio sobre a técnica de cintilação corporal que ele tinha. Shisui muitas vezes faz o uso dessa técnica de cintilação para desaparecer de vista, não deixando nenhum vestígio de qualquer presença dele ou do seu destino. Ele também foi um grande usuário de taijutsu, sendo capaz de derrotar Itachi em vários duelos. Shisui também tinha a capacidade de invocar um bando de corvos para ajudá-lo em batalha. Como é tradicional do clã Uchiha, Shisui era o usuário adepto das técnicas do estilo fogo, especialmente do ritual de passagem com o estilo fogo da técnica da grande bola de fogo. Shisui acabou despertando seu Sharingan quando ainda era muito jovem. Seu domínio do Sharingan rivalizava com o domínio que Itachi possuía, sendo ambos muito elogiados pela sua notável alta habilidade que eles possuíam e também pelo seu poder absoluto. Quando seu Sharingan estava em uso, ele tinha acesso às habilidades genéricas que o Donjutsu possui, tais como ver o chakra, prever os movimentos e colocar as vítimas sobre um genjutsu de paralisia com apenas um único olhar. O genjutsu foi especialmente poderoso, reconhecido como o mais poderoso usuário do clã. Shisui também foi um dos poucos membros da história do clã que foi capaz de despertar o Mangekyo Sharingan. Ele o despertou ao assistir o seu amigo querido e rival morrer. Com seu Mangekyo Sharingan, ele ganhou assim acesso ao seu poderoso genjutsu, o Koto Amatsukami, considerado assim um dos genjutsu mais fortes que já existiram dentro de todos os tempos. Essa técnica assim permitia que Shisui entrasse na mente de uma pessoa e pudesse manipulá-la, dando a ela falsas experiências, fazendo parecer com que ela estivesse fazendo coisas pela sua vontade própria. A vítima assim nem sequer sabia que ela estava sendo na verdade manipulada. Esse genjutsu, no entanto, tem o seu lado ruim. Por ele ser bastante poderoso, ele só poderia ser utilizado uma vez por década, a menos que o usuário tivesse uma maneira de aumentar o processo com as células do Hashirama, desse modo reduzindo assim drasticamente o tempo necessário a partir de 10 anos para apenas algumas horas. E foi por isso que o Kabuto acabou ficando bastante raivoso durante a Quarta Grande Guerra Ninja, onde ele não conseguiu achar nenhum DNA do Shisui para assim que ele pudesse fazer o uso dessa técnica. Shisui assim e seus olhos também foram vistos como um tesouro mesmo dentro do seu próprio clã. Como antes da sua morte, ele tinha de garantir que parecia que ele tinha destruído antes que ele havia morrido, temendo que isso iria acabar em um conflito de outra forma. Kagami Uchiha, o Uchiha que quase virou Hokage. Kagami assim é outro Uchiha que tinha uma grande admiração pelo seu clã e também uma dedicação imensa em defender a Vila da Folha, assim como Shisui e Itachi, que juntos são os únicos Uchihas que não caíram na maldição do ódio e herdaram assim a vontade do fogo de Konoha. E foi por esse motivo que ele foi um dos poucos Uchihas em que Tobirama acreditava, assim também como uma das 6 pessoas que Tobirama escolheu a dedo para trabalhar diretamente ao seu lado. Kagami assim era um amigo muito próximo de Danzo, o qual ele salvou muitas vezes e se tornou uma das poucas pessoas que ele realmente confiava. Pouco depois da fundação da vila, ele observou que Hiruzen e Danzo estavam prestes a serem professores, juntamente com Koharu Tatami e Torifo Akimichi, na academia assim que tinha sido recém-construída. Durante os eventos da Primeira Guerra Mundial Shinobi, ele e seus companheiros de equipe, Danzo e Torifo, foram em uma missão com o time Tobirama como uma unidade de escolta do segundo Hokage. Eles acabaram assim sendo perseguidos e foram cercados pelo esquadrão do Kinkaku de Kumogakure. Diante dessa situação, o grupo discutiu as opções que eles tinham à disposição naquele momento. Diante dos planos apresentados, Kagami observou que o plano que Koharu propôs de fazer uma emboscada era o que seria seguido, e ele acabou dizendo que esse plano não funcionaria e que o mais apropriado a se fazer naquele momento era que eles se dividissem para que pudessem atrair seus inimigos para longe, e foi o que acabou acontecendo. Mais tarde, durante a execução do plano, ele ouviu Tobirama decidir que ele seria o chamariz do plano e se sacrificaria para que eles pudessem escapar, nomeando assim Hiruzen como o terceiro Hokage da Vila da Folha e partindo para o combate. Após a guerra, Kagami criou uma família e morreu próximo aos seus 25 anos de idade. Muitos dizem que Shisui seria filho de Kagami, mas se for comparar as idades e as épocas,
aspas, é mais fácil dizer que o Kagami era na verdade o avô de Shisui. E devido à sua descendência, Shisui assim acabou herdando seus traços e a vontade do fogo sobre a maldição do ódio. Como um Uchiha, Kagami tinha um chakra também muito forte. Ele também foi um dos membros que foram capazes de despertar o Sharingan e lhe concedeu as habilidades básicas do Jutsu, o fluxo de chakra, a capacidade de reconhecer facilmente Genjutsu e as diferentes formas de chakra, e também algumas capacidades de previsão, bem como também a capacidade de copiar as técnicas que ele pode ver. No anime vimos assim que Danzo elogiou sua capacidade visual como sendo crucial para salvar muitas vezes a vida dele. Shisui, o descendente de Kagami e um dos mais poderosos usuários do Sharingan do próprio clã Uchiha, admitiu abertamente sua inferioridade ao seu antepassado como Shinobi, mostrando que Kagami era um ninja grandioso que possuía sim grandes poderes. Para finalizar temos eles, Maitogai, a besta verde de Konoha. Conhecido pelas suas características únicas como sobrancelhas grossas, seu macacão verde, seu corte de cabelo tigela brilhante, Gai muitas vezes é referenciado como a besta verde de Konoha. Gai não nasceu assim um prodígio como muitos desse vídeo. Durante sua infância ele foi considerado por muitos como um perdedor. Assim, Gai se formou na academia aos 7 anos, tornando-se um Chunin aos 11, e finalmente um Jonin reconhecido como um dos shinobis mais fortes que Konoha já teve. Até mesmo Itachi advertiu os outros para não subestimarem Gai, mostrando assim sua grande força, que mais tarde fez total sentido quando ele foi capaz de derrotar sozinho Kisame. Sabemos também que era um ninja extremamente poderoso, considerado assim uma biju sem cauda devido aos seus altos níveis de chakra. Durante sua infância, Gai tinha um talento muito baixo em ninjutsu e genjutsu, por isso ele assim se concentrou enormemente em ser um mestre em taijutsu, assim como seu pai. Através da sua grande filosofia Minha Regra, que envolve uma série de regimes de treinamento extremo, Gai obteve um condicionamento físico extremamente alto, tornando-se assim altamente resistente com imensas reservas de chakra e estamina. Isso lhe permite se recuperar do cansaço extremo em um curto período de tempo e utilizar o conhecido punho forte em seu pleno potencial sem se desgastar nem um pouco. Além disso, o seu treinamento intenso lhe deu uma velocidade tremenda, ao ponto em que seus movimentos podem parecer que ele está na verdade desaparecendo. Seu grande trunfo são seus 8 portões da morte, uma arte de batalha que ele dominou ainda quando era criança. Isso retrata a proeza de Gai em comparação com a maioria dos ninjas, mesmo com talento natural sendo assim incapaz de abrir até mesmo um único portão. Por causa do dano que a abertura dos portões causa ao usuário, Gai decidiu que ele só iria abrir os portões se fosse uma situação de vida ou morte, ou que ele estivesse protegendo alguém muito querido. No entanto, as rotinas de treinamento extremo intenso de Gai lhe permitiram lidar com a abertura dos portões ao longo período do tempo, onde ele foi capaz assim de suportar o 6º portão aberto, demonstrando apenas estar cansado, bem como também resistir aos efeitos após abrir o 7º portão e continuar a lutar por um curto período de tempo. Com o primeiro portão aberto, Gai pode usar a Lotus primária e com o 3º portão, Gai pode usar a sua versão mais avançada, a Lotus oculta. Ao abrir assim o 6º portão, Gai pode utilizar o Pavão da Manhã, uma técnica tão rápida que as suas mãos são incendiadas por pura velocidade e atrito. Quando ele abre o 7º portão, ele pode utilizar uma técnica de golpe mortal chamada Tigre Diurno, que foi forte o suficiente para oprimir completamente o Susanoo completo de Madara e fazer um shinobi tão forte como Kisame ficar em um estado quase imóvel. Após abrir o 8º e último portão, sua velocidade se torna grande o suficiente para poder rivalizar com Madara, onde naquele momento ele pôde se impulsionar através de ar com chutes, criando assim uma forma como se fosse um falso voo. Ainda estando com o 8º portão, ele foi capaz de usar o Elefante do Anoitecer, uma técnica que dá tanta força aos seus ataques, mesmo que usada consecutivamente, que pode criar ondas de choque poderosas que não podem ser evitadas e são quase impossíveis de bloquear. Seu último ataque com os outros portões e o mais poderoso que ele possui é o Cara da Noite, que é uma técnica que permite reunir uma quantidade extraordinária de chakra na forma de uma aura semelhante a um dragão. Gai assim acaba lançando um chute com tanta força e velocidade que ele foi capaz de distorcer até mesmo ao espaço que estava ao seu redor, e capaz de destruir o seu alvo no momento em que ele é atingido. A técnica é tão poderosa que destruiu metade do corpo de Madara e seu braço esquerdo, junto também com a própria perna do Gai, o que acabou fazendo com que os dois quase fossem mortos por essa técnica. Esse foi o nosso vídeo, galera. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual desses Jonins que eu falei agora é o seu preferido. Comenta também caso eu tenha esquecido algum outro Jonin bastante poderoso. São muitos personagens dentro da obra envolvendo todas as épocas, então às vezes pode passar um ou outro despercebido. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu te espero em um desses outros vídeos de Naruto. Até o próximo vídeo. Valeu!